Na nossa live hoje, usabilidade para adaptar atividades. Eu quis trazer esse conteúdo para vocês porque a usabilidade ela é muito importante. E na live de hoje, aliás, o intuito de todas as nossas lives é fazer você ver o seu aluno aprender todos os dias, independente do diagnóstico, tá? Ele tem que aprender todo dia. Combinado? Bom, vamos lá. Esse tema, usabilidade, se a sua atividade ela não tiver usabilidade, tem alguma coisa errada aí. E isso pode estar atrapalhando você a ver o seu aluno aprender, tá? Qualquer dúvida, vocês comentem aqui para mim, por favor. Eu fico olhando para cá, porque é o chat para mim poder, ó. Lá no YouTube, boa noite, Gisele. Boa noite, Maísa. Cláudia. Galileia. Sejam todas bem-vindos à nossa live, tá bom? Então, hoje eu vou falar de uma coisa que realmente pode estar faltando aí na sua atividade. Você já ouviu falar em usabilidade? Essa palavra para você é comum? O que você tem na mente quando a gente pensa em usabilidade? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, né? Eu sempre preparo um material muito legal para vocês poderem internalizar melhor todo esse conteúdo. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Usabilidade. Então, olha só. O som ok. Perfeito, pessoal. Olha só. Vamos começar. Usabilidade para adaptar a atividade. O que acontece quando você entrega uma atividade para o seu aluno? Tá? Ontem eu ainda fiz essa pergunta, mas hoje com foco em outra coisa. O seu aluno, ele fica triste? O seu aluno fica desmotivado? O seu aluno talvez ele possa desistir de fazer? Isso acontece com você? Acontece com vocês? Já aconteceu? Ou você está vivendo um momento assim? Como está sendo essa experiência? Você foi lá, preparou uma atividade, entregou e o seu aluno, ou ele precisa de muita ajuda, para realizar a atividade? Comenta para mim. Hoje eu quero mais participação de vocês, senão só eu que fico falando aqui sem poder comentar algo diferente. Boa noite para todo mundo que está chegando. Bom, se isso acontece com você, tá? Se isso acontece com o seu aluno, se ele fica meio desmotivado, se ele desiste de fazer, ou se ele precisa de muita ajuda, talvez na sua atividade esteja faltando a usabilidade, tá? E aí, essa live, relembrando, é para te ajudar a ver o seu aluno aprender, tá bom? Combinado? Eu não vou falar de atividades prontas. Aqui a gente não entrega atividades prontas, tá? Atividades prontas você pode procurar em outro lugar. Aqui não, porque a gente acredita que todos podem aprender, mas para que todos possam aprender, é preciso que a atividade seja feita para aquele aluno, pensada para aquele aluno, certo? Então vamos lá. Vamos mudar aqui. Opa, já estou dando um spoiler. Para vocês conseguirem compreender um pouco mais sobre a usabilidade, eu trouxe aqui 2 erros que talvez você esteja cometendo aí na hora que você entrega, na hora que você adapta a sua atividade. Espera aí, só um instantinho. Olha, o erro número 1 é esse aí. Você provavelmente... Deixa eu botar aqui para ver o chat. Erro número 1. Você provavelmente corrige a atividade no formato tradicional. Isso quer dizer que você talvez esteja avaliando quantos acertos e quantos erros teve aquela atividade que você entregou para o seu aluno. Anota aí, num papelzinho, na sua cabeça, se você comete esse erro. Tá? Quando você pega a avaliação, a atividade em si, e você ali só errou, acertou e ponto. Para por aí. Segundo erro que você pode estar cometendo. Vamos mudar aqui. Erro número 2. Você dá nota para a atividade. Olha só, quando você vai ali, contabiliza erros e acertos, você faz o quê? Você dá uma nota para o seu aluno, baseada naquela avaliação, naquela folha de atividades que foi entregue. Concorda? Você já fez isso, muito provavelmente. Esses são 2 erros que então sinalizam que você não está aplicando a usabilidade, tá bom?
Aí o que acontece? Deixa eu ver. Se alguém está passando por isso, comenta para mim saber. Quando você aplica a atividade para o seu aluno, e aí você comete esses erros, o que você precisa fazer? Você precisa, então, não avaliar em si o seu aluno, você precisa avaliar a sua atividade. Você precisa pegar ela ali, olhar para ela e entender por que o seu aluno errou, por que o seu aluno está desmotivado, por que talvez ele desista, ou ainda por que ele está precisando de ajuda. Então, esse é um ponto. E aí, a gente tem assim, olha, a ideia é que você analise a sua atividade para melhorar, para melhorar, para melhorar. A atividade, ela pode ser muito melhorada e a gente vai ver isso com mais prático daqui a pouco durante a nossa live. Então, fica aqui para você pegar, porque vai ser importante se você aplicar e usar a usabilidade de verdade, você pode mudar muito aí. Mudar a percepção ali do seu aluno na hora que ele está fazendo atividade. Talvez ele consiga evoluir muito mais. Bom, então vamos lá. Depois dos erros, o que a gente tem aqui? Eu trouxe aqui, vocês conhecem o Steve Jobs. Então, ele é o cara que eu conheço mais preocupado com a usabilidade. Se você prestar atenção no iPhone, o iPhone ele é um aparelho que ele é desejado e ele tem um design muito bom e é muito elogiado. Concordem comigo. E por quê? Porque o Steve Jobs trabalhou na usabilidade do seu produto. E aí ele trouxe essa frase, ele fala que se um usuário está tendo um problema, o problema é nosso, certo? E a gente consegue ver como que essa frase pode ser aplicada para o nosso aluno, para as nossas atividades. E aí eu venho e completo para vocês, trago para vocês que deixa eu trocar aqui, se o aluno está tendo um problema, o problema é nosso. E ainda completo, se a atividade está tendo um problema, o problema é nosso. E o que eu quero trazer isso para vocês? Olha só, é importante pensar na experiência que o seu aluno vai ter ao receber aquela atividade ali para realizar. Você concorda comigo? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão muito quietinhos, comentem comigo. Comentem para mim. Então, olha só, se eu pego uma atividade em que eu só estou tendo negação do meu aluno, se ele não é motivado, se ele não está acertando, se ele erra. Errar já é desmotivador, não é mesmo? E aí você pode me perguntar, não é errando que se aprende, Ana? Não é assim que se aprende. O aluno, ele precisa aprender acertando, tá? E eu vou comentar mais sobre isso. E aí eu te falo, é importante você ajustar a sua atividade para que ele acerte. Olha só. Vamos continuar aqui. Deixa eu trocar o meu slide. E por que é tão importante, então, a gente ajustar a atividade? É importante ajustar a atividade porque é só assim, somente assim que você estará dando oportunidade do seu aluno aprender, tá? Seu aluno precisa acertar e acertar com autonomia. O que eu quero dizer? Não é que ele não possa receber ajuda. Ele pode e deve para que ele acerte. Mas essa ajuda, aos poucos, você vai retirando para que ele, então, acerte com autonomia. E se você ajustar a sua atividade através da usabilidade, então você vai conseguir ver o seu aluno acertar com autonomia e ver o seu aluno aprender. Tá fazendo sentido, pessoal? Comenta para mim um sim aí, um não, ou qual a opinião. Vocês podem trocar comigo, tá bom? E aí, vamos lá. Já entendemos por que é importante a gente ajustar essa atividade. E eu não falo só por mim, não. Para o Skinner, os erros não são necessários para que ocorra o aprendizado. Errar não é importante, não é legal. Olha, eu posso te perguntar, quando você aprendeu a andar de bicicleta, foi mais legal, foi mais positivo quando você conseguiu pedalar e foi conseguindo, ou quando você caía, ou quando você batia, ou usava rodinha? Aliás, a rodinha ela é uma ajuda para você aprender a andar de bicicleta, que depois ela é retirada para você ter autonomia sozinho.
certo? Então, olha, os erros não são necessários para que ocorra o aprendizado. E ainda complemento que, olha, para Carnegie, ou Carnegie, não sei pronunciar esse nome na verdade, se há algum segredo de sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista da outra pessoa e ver as coisas tão bem pelo ângulo dela como pelo seu. A gente tem que conseguir enxergar a nossa atividade através do ponto de vista do nosso aluno. Como é que o nosso aluno está enxergando essa atividade? Se coloca ali, tenta ver pelo ângulo dele. E se você conseguir, você vai então ajustando a sua atividade de forma que a usabilidade fique tão boa que daqui a pouco você não vai ter mais tanto esse trabalho, você vai padronizando. E a gente vai entender melhor. Eu trouxe aqui, a Maísa lá no YouTube disse que sim, meu aluno apresenta tia, chega chorando e não aceita entrar na sala de aula. Então, Maísa, você... Aí a gente tem, né, muitas... toda uma estrutura envolvente, mas você pode tentar ganhar ele, talvez transformando uma atividade. Se você está aplicando uma atividade nele, que você não está tendo nenhum resultado, eu te convido a aplicar isso que eu vou mostrar aqui, que é a usabilidade, para você tentar, então, modificar alguma coisa e aí ganhar o seu aluno. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eu tenho aqui uma atividade que o meu filho Gabriel fez, tá? O Gabriel fez essa atividade aqui, olha, dia 7, agora, dia 7/3. Pessoal, vamos olhar essa atividade que está colada no caderno dele? Ele acertou tudo, né? Tudo bem. Essa aqui foi uma atividade para casa, tá? E aí eu preferi trazer assim para que vocês consigam entender a usabilidade na prática, tá bom? Vamos lá. Vou fazer algumas observações. Aliás, na verdade, vocês observam alguma coisa que incomode vocês nessa atividade? Vamos lá, vou querer a participação de vocês agora. É uma folhinha simples, né? Uma atividade que é uma atividade pronta, não posso negar, que tem ali indicação de onde foi retirada a atividade. E eu olhando assim, eu falo para vocês que eu me sinto muito incomodada, né? Eu sou uma pessoa que gosta de criar as atividades, personalizar, e quando aí eu vejo o caderno do Gabriel, assim, vamos lá. Ver se vocês têm algo a me dizer. Eu vou mudar o slide. Eu consegui pontuar algumas coisas nessa atividade. Lembrando que falando da usabilidade, tá? Aqui eu vou pontuar isso. Peraí, vamos mudar aqui. Essa aqui é a primeira coisa que me chamou a atenção na atividade do Gabriel. Leia o texto. Por quê, Ana? Por quê? Sandra, isso aí também. Esse oi sempre no início. Então, exatamente, a gente vai chegar aí. Gente, leia o texto. O Gabriel não lê, ele não é alfabetizado ainda. O Gabriel tá no primeiro ano, tá na idade, tudo certinho. Ele é um ano que ele vai se alfabetizar, mas ele não lê. E aí vem, leia o texto. Tudo bem. É subentendido que ele terá uma ajuda em casa, né? E se ele não tivesse ajuda em casa? Como que ele ia fazer essa atividade? Pois é. Então, primeira coisa, leia o texto. Isso eu já achei um pouco... Podia ser mais visual ainda, já que ele não é um leitor ainda. Próximo. Logo em seguida vem esse texto aqui que a Sandra está falando aqui. A atividade é para casa. Sim, essa atividade ele trouxe para casa. E aí a Sandra aqui no Instagram comentou. A escrita de caneta vermelha, muito cheia. Ó, tô gostando de vocês, hein, pessoal? Olha, tá escrito: o I está no índio, na irmã e no irmão, na ilha e na igreja, no ioiô e na injeção. Legal?
Só que quando o Gabriel começou, ele não lê, mas pequenas encontro vocálico ele já lê. O oi, o eu, o ai, ele já lê. E ele bateu o olho e falou assim, Gabriel, a gente tem que ler esse texto aqui. E aí ele, olha, mãe, tá escrito oi. Errado ele não tá. Numa primeira leitura, até eu quando eu peguei, eu falei, ué, oi está no índio. Ah, oi está no índio. Gente, como assim? Me explica. O que a gente... Aí entra a usabilidade que eu estava comentando com vocês. O que eu poderia fazer nesse texto, somente neste texto, para já facilitar essa leitura, né? Porque realmente ficou confuso esse o e está. O i, no mínimo, poderia estar destacado. Poderia ter um espaçamento maior ali entre as fontes. Vocês concordam comigo? Então, olha só. Vamos lá. Vou mudar aqui o meu slide. Eu, no mínimo, teria colocado desta forma que uma pessoa chegou a comentar. Olha, a letra I está no... Pronto. Já clareou, né? Já facilitou uma leitura rápida, no meu caso, que eu que estava lendo para ele. Mas, de qualquer forma, ainda, eu acredito que essa atividade poderia ser feita de outra forma, tá? Já que o meu aluno, ele não está lendo ainda. Eu sei que ele está ganhando intimidade para poder ler, faz parte do processo, mas poderia ser mais na escola, menos em casa. O meu filho tem a mim e tem ao Leandro, mas tem muita criança que não tem nenhuma ajuda em casa. E isso vai ser só mais uma atividade para casa. Bom, esse é um ponto. Aí a gente pode seguir para mais coisas nessa atividade. Descendo um pouquinho, o que a gente tem? Era para ele circular todas as letras I, né? Aliás, todas as palavras com I e copiar abaixo. Ele copiou sozinho. Legal. O Gabriel, ele já tem ali essa noção de espaço, né? Entre linhas. O que também, às vezes, não é muito comum. Vocês concordam comigo que o espaço que foi deixado para ele copiar 7 palavras é muito pequeno? Essa folhinha que vocês estão vendo, ela tem o tamanho de meia folha ofício. Aliás, ela é um pouquinho menor ainda que meia folha. Ela não é nem uma folha inteira. O caderno dele é aquele brochurão, mas a atividade foi concentrada ali em menos de meia folha de ofício. Aqui está ampliado para que vocês pudessem visualizar. Letras pequenas das informações para o ano que foi feito. Pois Gabriel fez essa atividade ontem, né? Encontre palavras com I. Janice, isso aí, poderia ter sido simples. O enunciado também. Circule as palavras com I, já que a ideia era circular para depois copiar todas elas, né? Então, vamos seguir. Vou mudar aqui. Mais para baixo da folhinha, a gente tem essa cena aqui. Complete os nomes das figuras e escreva abaixo. Legal? Olha só. Um ponto positivo, tem imagem. Embora as imagens estejam um pouco apagadas e um pouco difíceis de entender. Olha, o abacaxi foi fácil. Eu peguei, Gabriel, que desenho é esse aqui? Mãe, abacaxi. Muito bem. E abacaxi termina com que letra? Agora, eu tenho didática para poder estar ali auxiliando ele, fazendo ele pensar. A gente, quando prepara uma atividade, a gente tem que pensar que talvez o aluno não tenha essa ajuda. E aí fica difícil. E aí, beleza. E ele foi bem, ele foi indo. Mas ele encontrou... Tivemos 2 dificuldades nessa atividade aqui. Maria, exatamente. Que pequeno, precisa ser grande com fonte 14. A outra, 16. Sim, o tamanho da fonte influencia. O enunciado muito pequenininho.
as palavras aqui, né? O abacaxi, o saci, até que estavam num tamanho adequado. Porém, gente, eu não quero falar das atividades prontas hoje. Eu quero falar sobre elas na sexta-feira. E olha só, aqui nessa atividade, a gente tem... Eu encontrei 2 dificuldades com o Gabriel. E vamos lá, vou trocar aqui primeiro para a gente poder visualizar. O que é isso aqui? Olhando só para o desenho. Isso é uma tartaruga. O Gabriel falou, mãe, tartaruga. Ele está errado? Novamente eu digo que não. É uma tartaruga. Você sabe que pode haver essa confusão? Por que usar a tartaruga? Eu sei que a espécie é jabuti. Mas é uma tartaruga. Aí vai explicar. Oi, então, filho. Então, mas o nome dessa tartaruga... E eu tive que falar, porque ele nunca ia adivinhar que era jabuti. Né? Olha, a Leila falou, o jabuti, o táxi pode confundir a criança. Poderia ser tartaruga e carro. E ainda tem mais um, Leida. Tem mais um. Ah lá, meu aluno tem TDAH, como trabalhar com ele na sala de aula? Então, Luiz, o Gabriel também tem TDAH. Também estou vivenciando isso dentro de casa. E aí eu vou contar um relato de como foi a aula dele hoje daqui a pouco. Aí, olha, o carro, o táxi eu não circulei, mas sim, o táxi muito difícil de entender. Ele poderia chamar de carro, de fusca, porque poderia ser um carrinho de lado, com aquelas faixas que identificam que a criança está acostumada a ver em desenho, está acostumada a ver em filme, e aí poderia associar. Mas a tartaruga foi difícil, e esse aqui também, ó. O caqui. O caqui. Gabriel, que fruta é essa? Laranja, mãe. Gente, para uma criança já conhecer o que é o caqui, porque no mais ele poderia chamar de tomate, caqui também foi muito difícil. Caqui, eu tive que falar para ele, não, existe uma fruta chamada caqui. Ah, mãe, então todas as palavras terminam com I, Agora que ele já tinha escrito todas, eu falei sim. Ou seja, usabilidade é exatamente isso aqui, tá? É a gente ter a capacidade de pegar uma atividade e avaliar ela. Olha só, como que a gente vai fazer isso? Existem 2 formas, você também tem que avaliar o seu aluno. E aí eu trouxe para a gente poder fechar isso aqui, eu trouxe 2 dicas que se você colocar em prática, você já vai conseguir mudar talvez alguma coisa na sua atividade que vai ajudar o seu aluno. Porque eu quero acreditar que você que é tardeira, você não entrega uma atividade como essa que está aqui do lado. Você não entrega uma atividade assim. Quem acompanha o Instituto Tarde e Tardeira sabe como uma atividade pode ser preparada. A gente traz muito conteúdo para vocês para que isso não aconteça. E eu ver isso no caderno do Gabriel. Mas sexta-feira eu vou falar sobre erros em atividades assim. E aí eu vou trazer o caderno da Sofia também. E aí vocês vão ver que é uma coisa que não é só o Gabriel, não é só a Sofia. Na verdade, esteja acontecendo aí mesmo na sua escola, na sua sala de aula ou na sala de aula da sua colega. Enfim, deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa aqui para mim voltar e dar as dicas, 2 dicas para você aplicar a usabilidade, que vão te ajudar muito. Olha, Leida, exatamente, aqui em casa acontece essa mesma confusão. Minha filha tem 9 anos e é autista. Então, Leida, não sei se você é da área, você é professora, se você não é, né? Mas ainda mais quando a gente está muito dentro da área, ou mesmo que você não seja, e você faça cursos para ajudar a sua filha, enfim, você consegue acabar enxergando coisas que talvez pequenas modificações trariam um grande avanço para o aluno, não é mesmo? A Alice diz, temos que separar por temas, assim tá tudo misturado. Tá misturado, tá pequeno, tá bagunçado, não tá dando uma boa leitura, né? Nem visual
E a gente vai falar sobre isso, isso tem na dica. Normalmente as letras dos pequenos é além da linha. Sim, Janice, exatamente. O Gabriel ele ainda consegue ler. Mas eu ia comentar isso. Tem muitas crianças que ainda não têm essa noção de espaço ali. E às vezes vai escrever uma palavra que vai de um lado ao outro. Umas acreditam que tem que ir de um lado ao outro, outras realmente. Outras começam grandão e vai ficando pequenininho ou invertido. Enfim, o espaço aqui eu teria dividido. Primeiro, teria sido. Eu ocuparia mais espaço da folha, né? Deixaria mais nítido. Dividiria, colocaria atividade 1 em um espaço, atividade 2 em outro espaço. Eu acredito que vocês também fariam dessa forma, né? E aí, então, quero alfabetizar uma SD de anos. Como começar? De anos, quantos anos? Olha, se ela já passou, é porque vamos responder. Se ela já 10 anos, ela já passou do tempo de alfabetização, entre aspas, né? Mas, de qualquer forma, é importante sim a gente sempre fala muito isso também, tá? Identificar o objetivo educacional mais urgente para ela, para você conseguir iniciar isso. O que acontece? Não adianta você querer, então, para você entender, eu sei que você entende, que ela interprete um texto se ela não tem leitura, porque ela já tem idade para interpretar um texto, mas ela não é alfabetizada. Então você vai buscando, encontrando o que é o mais urgente. Ela vai ter vários objetivos. Escolhe um para você trabalhar. Criança aprende por repetição. Ontem, na nossa live de ontem, eu dei dica, não foi bem uma dica não, falei sobre uma estratégia para você entender se o seu aluno é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. E se você não viu essa live, tá disponível aqui no Instagram, assiste ela, tá bom? E ela talvez vai te ajudar nessa questão aí, tá? Então, vou dar aqui. Obrigada, Leida. Eu estava lendo para ver se ela estava. Mas ela disse que está no último ano de pedagogia. Parabéns, isso aí. Mais uma entardeira, mais uma para a turma. Gosta muito do nosso trabalho, tem aprendido muito. E a gente fica muito feliz de poder realmente estar ajudando, porque nós acreditamos que todos podem aprender e eles podem. Basta a gente ter ali a estratégia correta, a atividade correta, tá? Desenvolver de forma alegre, tá? O aluno tem que aprender feliz. Ninguém aprende nada triste. Até aprende. Só que benefício essa pessoa vai ter aí, né? Eu digo, aprender com tristeza não é um aprendizado significativo, tá? Vamos lá. Então, eu vou agora trazer para vocês as duas dicas para você, que você já pode aplicar, que você com certeza já vai ter ali a usabilidade na sua atividade. Olha, a usabilidade, ela faz parte do método AEOU, que é o nosso método, tá? E aí eu só tô pincelando um pouquinho para vocês sobre o U, que é a usabilidade, tá? Dica número 1. Você precisa identificar os pontos de erro na atividade para poder então ajustar. Olha, eu trouxe assim de forma clara, mas a gente acabou de fazer esse exercício com a atividade do Gabriel. A gente bateu o olho e não foi só eu. Todos vocês identificaram ali pequenos erros que podiam ser ajustados. Concorda? Show. E aí, esse ajuste ele pode acontecer desde o ensino. O que eu quero dizer sobre isso? Ali, na atividade, a gente visualizou os erros técnicos, né? Tamanho de fonte, tudo muito embolado, muito apagado, né? A gente identificou esses problemas técnicos. Quando eu falo desde o ensino, é o seguinte: se o seu aluno está, por exemplo, aprendendo as vogais. Legal, ele está aprendendo as vogais e estou dando uma atividade para ele. E ele não conseguiu, ele errou mais uma vez. Tá, vamos analisar isso aí?
poxa, minha atividade não tá fora, tá tudo bem com ela. Então vamos olhar para o aluno. Ah, será que o aluno já entendeu as vogais? Já está capacitado a colocar a letrinha da última letra ali da palavra, que é uma vogal, igual foi a atividade do Gabriel? Acho que não. Então, qual é o passo atrás que eu posso dar? Eu posso voltar um passo, aplicar outra atividade, para que ele então aprenda aquilo ali, para que depois ele consiga fazer essa atividade. Vocês conseguiram captar a mensagem que eu estou trazendo? Você pode também avaliar ali o seu aluno. Se a sua atividade está ok, ver se o que o seu aluno está tentando fazer, ele já aprendeu. Se ele não aprendeu, ele vai errar, vai precisar de ajuda. Vai errar, vai precisar de ajuda. Então, talvez você volte um pouquinho, vai voltando. E aí, depois você volta de novo para a atividade inicial, tá? Isso é uma dica de ouro da usabilidade. Dica número 2. Deixa eu trocar aqui. Faça um checklist na sua atividade antes de aplicar, antes de você entregar. E aqui é um checklist simples. Mas se você aplicar, se você anotar isso aqui, tira um print, aplica isso na sua atividade. Verifica se o tamanho é proporcional. E aí eu digo aqui, não só em dimensão, estrutura, mas em quantidade de atividades, que é a questão do Gabriel. Eu não estava avaliando ali só o tamanho da folhinha, que era menos de meio A4, né? Não. Ele tinha embora fosse 1 e 2, ele tinha que fazer 1, 2, 3, 4. Tinha 4 funções para ele fazer ali naquele espaço mínimo de folha. Então, avalia dessa forma. Tá meio assim? Então, o primeiro passo, vamos dividir isso aqui. Divide as tarefas, tá? O enunciado está claro? A gente também viu isso, né? Na atividade do Gabriel. Leia o texto, nananana, e aí até uma de vocês colocou aqui, né? Encontre o i nas palavras. Circule todas as palavras que começam com i. Tentar ser o mais simples, o mais sucinto. Claro, tem que ser mais claro possível, para facilitar. Sem falar que, se você usar tudo que a gente aprendeu na live de ontem, junto com isso daqui, não tem como você não conseguir ver o seu aluno aprender mais um pouquinho. E por último, se a ilustração está boa, que foi também aqueles erros que a gente identificou. Da última atividade do Gabriel, o caqui, o táxi e o jabuti. Para uma criança que não é nem leitor ainda, nem é leitor, como é que fica? No caso, eu prepararia uma atividade totalmente diferente. Eu já teria um padrão para uma atividade de casa em que toda vez que o aluno batesse o olho, ele saberia o que era para ele fazer. Sem falar que ela poderia ter auxiliado na escola, que eu não vou dizer que ela não deu nenhuma instrução, mas ele chegou em casa sem instrução nenhuma. E aí, se o seu aluno tem deficiência, ou se ele não tem, tudo isso é aplicável. O Gabriel chegou da escola hoje, eu falei assim, e aí, Gabriel, o que você aprendeu hoje na escola? Não aprendi nada, mãe. Eu falei, o quê? Como assim? O que você fez hoje na escola? Eu mudei a pergunta. Mãe, eu copiei um monte de palavras que eu nem sei o que era. E aí, realmente, ele não soube me dizer. A única coisa que ele me disse é que ele ouviu uma história tal, de não sei o que lá, de um rato com um urso, um morango. E aí ele ainda sintetizou, falou, e aí eu acho que a história é para a gente aprender a dividir as coisas, porque eles dividiram um morango. Aí teve uma conexão. Aí, quem estava aqui ontem criou uma pequena memória nele ali que ele conseguiu me contar em casa. Agora, quantas palavras que ele somente copiou, copiei e nem sei o que era. Era só copia mesmo. Bom, eu trouxe para vocês esse conteúdo incrível, tá? A usabilidade é importante, faz parte da atividade, não pode faltar na sua atividade. Eu espero que vocês tenham gostado, tá?
Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu fico assim preparando esses slides com muito carinho. Deixa eu voltar aqui, né, pra gente se ver. Voltei no YouTube. E aí, pessoal, para vocês gostaram dessa live? Foi bom? Aprenderam alguma coisa diferente? Coloquem em prática. Tenho certeza que a usabilidade vai fazer diferença aí para vocês. Tá? Não deixe de compartilhar. Obrigada, Ivone. Que bom que você tem gostado. Gosto de compartilhar. Deixa eu ver mais aqui. Mais comentários. Pessoal do Facebook também. Obrigada por estarem aqui compartilhando. Sei que vocês também super aproveitam, gostam. Muito bom, muito bom. Então, me despeço de vocês. Que legal, a Juliana. Adorei a live. E tem a maioria das ferramentas que estão aqui atrás. Aqui atrás. Então, ela é uma scrap pessoa. Então, eu também sou. Eu também sou uma scrapper, tá? Eu tenho muitas ferramentas de scrapbook. E tudo dá para usar, né? Nas nossas atividades como professora. Um grande beijo no coração de vocês. Um beijo!